Então, o sapo e o jacaré tem aí a força da política, né? Que da sempre política. predominou a cidade de Tapetinga, né? Então, assim, ver que ele fez na intenção de ser um bichinho que predominava aquela região da lagoa, mas ao mesmo tempo despertou a curiosidade que era um símbolo político. E Político. aí a gente vê que tem sempre essa questão do poder, né, por trás das esculturas, né? É, nos anos iniciais, a gente teve informação que havia um índio logo na entrada do parque, mas esse índio gerou algumas polêmicas pelas partes genitais estar assim meio que exposta e naquela época era um tabu, né, mostrar as intimidades, mesmo que é uma coisa nativa. E aí ficamos sabendo que foi retirado esse índio. Você sabe contar um pouco dessa história, o que houve, como foi, que fim deu e o que sucedeu depois disso? Pois é, olha, a história do índio lá na frente da matinha até hoje gera controvérsias, né? Primeiro o seguinte, São Félix, todas as obras foram feitas por São Félix, tanto na parte interna quanto na externa. Ele construiu esse índio lá na frente da matinha e também um monumento no trevo da cidade, ali na lagoa, no trevo da lagoa, um monumento que contemplava algumas entidades, né, símbolos, por exemplo, da maçonaria, do Rotary Club e tal. E essas obras foram derrubadas na segunda gestão, na gestão do prefeito Michel Age. E aí, por muito tempo, correu essa coisa da briga entre Michel e São Félix, porque Michel desvalorizou o artista, aquela coisa toda. Então isso aí correu os anos. Só que Michel Age ele dava uma justificativa de que talvez, se tivesse tido uma conversa antes de construir, ele disse que o índio que existia na frente da matinha era um índio Apache. Né? E o índio Apache é uma figura indígena predominante na América do Norte. Né? Então não existe índio Apache no Brasil. Então Michel disse que aquilo ali não representava nada do que sejam os índios do Brasil, principalmente os índios que habitavam a nossa região aqui do então sertão da Ressaca, posteriormente região sudoeste, aqui a região de Tapetinga, que eram os índios Pataxós, Aimorés e Camacãs. Eram os índios predominantes aqui. Então, Michel acha que um índio que representasse uma dessas tribos deveria estar na frente da matinha, que como o Apache não representava nenhuma etnia indígena do Brasil, tirou. Essa era a explicação que Michel dava. Então foi derrubado esse símbolo, o índio que havia na frente da matinha. Sim, nós falamos aqui sobre as figuras políticas, né, o sapo e o jacaré. Falamos agora do índio, que representava os povos nativos, embora esse não era da tribo do Brasil, né? E também tem outra questão. Logo na entrada do parque hoje é possível ver a figura de São Francisco de Assis, né, que é uma figura religiosa do catolicismo. E vemos também o totem, que é um outro objeto de culto indígena. Essas figuras religiosas, por estar à frente e estarem próximas, elas têm alguma ligação? É também uma medida de poder religioso, quem manda mais ou coisa desse tipo? Por que essas figuras ocupam esse lugar logo na entrada do parque? Pois é, isso não significa que toda escultura ela tenha uma história, né? Mas veja só, como eu disse, Espinheiro era um prefeito visionário que estava presente, ele acompanhava de perto o que estava sendo desenvolvido. E também era muito religioso, Espinheiro era católico, praticante, né? Um amante da cultura. E no caso da imagem de São Francisco, é porque o Parque da Matinha está situado no bairro São Francisco de Assis. Então, fixando ali a imagem, né, que remete ao santo que é o padroeiro do bairro. Então, dentro do contexto religioso, a imagem de São Francisco representa o padroeiro do bairro São Francisco, que é onde está instalado o Parque da Matinha. Tem também a figura de Adão e Eva representando a criação num ambiente que dá uma ideia de que ali tem algum aspecto parecido com o Jardim do Éden, né? A questão do totem representando ali toda a nossa força cultural, né? A pujança cultural da nossa região, principalmente da Bahia. Então, são essas coisas que levaram São Félix, que apesar de ser um artista autodidata, tinha uma sensibilidade muito grande para colocar nas suas obras a expressão daquilo que a obra precisava representar, no caso da religiosidade, no caso da força da natureza, né? E de outros aspectos culturais. É, diante de tanta informação, tanta riqueza de arte, de conhecimento, eu fico me perguntando assim, qual o legado que vai ficando? Porque hoje você está aqui nos concedendo essa entrevista,
Mas nós, como universitários, quando vai procurar algum documento para estudar, é muito difícil encontrar. E às vezes tem documentos que dá divergência com outros. Então, assim, por que ainda há essa dificuldade em conhecer um pouco mais da história de Tapetinga, de fato, como ela é? Olha, Kaline, veja só, eu sou um apaixonado pela história da minha cidade. Eu escrevi 3 livros, né? Quer dizer, 3 edições do livro Tapetinga, Quero Te Conhecer. A primeira edição em 2002, a segunda em 2012 e a terceira em 2018. Estou concluindo agora o livro da história do Legislativo Municipal, que se confunde com a história da cidade. E escrevi também a biografia do prefeito Espinheira, que se confunde com a história de Tapetinga também. Ah, sim, o meu livro ele tem uma cronologia. Nós falamos desde a conquista do Sertão da Ressaca, que onde hoje está situado o município de Vitória da Conquista, que foi nossa primeira mãe, antes de também Itapetinga era distrito de Vitória da Conquista, e até chegar aos dias atuais. Mas nós temos outros trabalhos aqui. Temos o livro Histórias e Causos 1 e 2, da saudosa Judite Jabur de Moura, que não é uma cronologia da história de Tapetinga, mas com histórias e causos relevantes da nossa história. E o que acontece? A gente disponibiliza esse trabalho. Tem um livro de Antônio da Silva Neri, Juvina Oliveira, Vida e Obra, um livro também muito bom, e outros que são feitos. Tem um livro de Oslúzia Fonseca, né? Falando sobre Itatinga também, contando casos minuciosos. Agora, o legado que deve se deixar, por exemplo, eu não me canso de falar de Tapetinga. Agora mesmo Tapetinga completa 70 anos em 12 de dezembro. Já estou sendo convidado por algumas escolas para poder falar sobre a história da cidade. Eu não me furto de ir. Vocês me convidaram aqui para falar sobre Itapetinga, sobre São Félix. Eu não me furto de passar informação, porque a gente tem que propagar. E aí, esse trabalho minucioso que a gente faz de pesquisa, a gente vai passando e as pessoas vão conhecendo, porque com essa tecnologia que se tem hoje, as pessoas estão esquecendo de ler, estão esquecendo de valorizar as imagens, e cabe a nós, né, que amamos a nossa cidade, que amamos a nossa história, estarmos propagando isso. Eu me proponho a isso. Espero que outros também se proponham para que a nossa história não se perca no meio do caminho. Os seus livros são de fácil acesso? São de fácil? Pronto. Os livros são. Esse livro de Tapetinga, a tiragem está esgotada, a última edição. Né? Como eu disse, eu quero ver a possibilidade de eu disponibilizá-lo em PDF para que as pessoas possam ter acesso sem nenhum custo. Né? São 3 edições do livro Tapetinga, Quero Te Conhecer. O livro Espinheiro Mito também conta muito a história da cidade. E os livros estão dispostos, né? Além de eu emprestar, hoje mesmo tem uma amiga minha que falou, uma professora amiga dela está apresentando o livro emprestado. Eu falei, posso emprestar o livro. Eles estão disponibilizados na biblioteca da Municipal de Tapetinga, na biblioteca da UESB também tem, nas escolas do município. Aqui eu quero fazer um agradecimento e um elogio ao secretário Geraldo Trindade, que adquiriu o livro, desde a primeira edição de 2002, uma quantidade de livros Tapetinga Quero Te Conhecer para as escolas do município. Agora também na terceira edição fez a mesma coisa, para que as pessoas, se chegarem na biblioteca de uma escola municipal, os livros que contam a história da cidade escritos por mim estão lá disponíveis. Muito bem. Diante de tantas informações que nós adquirimos através de você e através também do artista São Félix, né, assim conhecido, houve alguma maneira de deixar registrada essa passagem dele aqui? Porque às vezes tem pessoas da própria cidade que vê o monumento, mas não sabe quem fez, o porquê que fez, o que está contando a história, e às vezes não conhece o artista, né? E não tem nada de concreto assim para estudar sobre a história dele. Como é que ficou eternizada essa memória do artista para a geração nova que está chegando? Pois tem um livro que fala sobre a vida de São Félix. Eu fui um colaborador desse livro. Eu não quis subscrever porque foi iniciativa de Adriano Silva, juntamente com o Sérgio Gomes, que conta essa história. A gente também forneceu muito material, que, como eu disse, eu não me furto de passar informação. Nós lamentamos muito a forma trágica, covarde, violenta, criminosa, como foi ceifada a vida de São Félix, uma pessoa benquista no seio da nossa sociedade. E assim, ele deixou o seu legado. A obra de São Félix não vai ser nunca esquecida, porque não tem como você esquecer, porque ela vai estar presente. Não tem como você entrar no Parque da Matinha e não ver as obras de São Félix, que estão lá, inclusive foram recuperadas pelo filho dele, Oswaldo de Souza Barbosa, Oswaldinho, meu amigo, com acompanhamento também de Nilton Barbosa, o Barbosinha, nosso lá do Clube do Remo, né, que é filho de São Félix. E assim, você tem obra de São Félix no tiro de guerra, né, o símbolo
do Exército, você tem obra de São Félix no Polivalente, no Industrial, na Casa da Amizade, Rotary Club, na Maçonaria, né? Você tem obra de São Félix na entrada da universidade, vocês estão aqui fazendo trabalho da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e lá na entrada você vê que tem a figura do pensador lá, foi São Félix que colocou, o nosso amigo Rec, à época, levou essa escultura para lá. Ou seja, no parque de exposições, em vários lugares que você for na cidade, a obra de São Félix está lá. E principalmente na Praça dos Pioneiros, antiga Praça dos Pioneiros, que São Félix colocou lá o lenhador, colocou o jumento carregando água no carote, colocou a pedra, a areia, o cimento, tudo aquilo que era trabalhado. O sonho dele de ser colocado um cavalo com o vaqueiro representando a pujança da nossa pecuária foi realizado ainda em vida. E depois de São Félix nos deixar, a Prefeitura Municipal de Tapetinga o homenageou através da Câmara Municipal, dando o seu nome à Praça dos Pioneiros. Quer dizer, a praça continua sendo uma homenagem aos pioneiros pelo conjunto de obras de escultura que estão lá feitas por São Félix, e homenageia São Félix, que agora o nome da praça é Praça São Félix, né? Ali ao lado do supermercado Rondelli e ao lado do Industrial, que foi onde ele trabalhou a vida toda e residiu até o seu último dia de vida. Inclusive, aproveitando a deixa aqui, a gente esteve no Parque da Matinha fazendo a visita nessas esculturas, e algumas estão quebradas. Eu gostaria de pedir a quem ouvisse essa entrevista que tenha cuidado, tenha zelo, porque o artista não está mais entre nós para estar recuperando. Os filhos também, uma hora se vai, e deixou um legado, um patrimônio. E não é porque é de cimento e tá lá que é para subir, gente. É para a gente só olhar, contemplar, pesquisar, que a ideia da arte é essa. Então, já aproveitando essa deixa aí, né, Maurício, para orientar a população a não destruir esses monumentos, né? Ô, Kaline, porque é o seguinte, você falou bem, as obras de arte, né, as esculturas que estão lá feitas por São Félix, são para serem apreciadas. Não tem nenhuma obra que foi feita para o visitante subir nela, como os bois da Praça Derivale, que foi feito por Manuel do Bonfim, um famoso escultor de Salvador, mas que São Félix ajudou também, foi ajudante, né? Ajudou Manuel do Bonfim nos bois da praça. Quer dizer, ali não é para montar, e as pessoas montam. A Praça dos Orixás também foi feita na mesma época por Manuel do Bonfim, e São Félix também teve participação. Então teve a recuperação dessas obras da Matinha, e eu fico triste que eu nem sabia, você me dando essa informação, que algumas obras já estão quebradas, embora a Matinha tenha sido inaugurada e reaberta ao público agora recentemente. Exatamente. Né? E ver que é puro vandalismo, né? Porque é uma obra de concreto, de ferro, e está faltando pedaços, e pedaços muito grandes. Você vê que é a intenção mesmo de destruir, não foi um acidente, encostou e quebrou, né? Então fica a dica aí. Então, Maurício, assim, eu gostaria de saber agora de você e dar esse espaço para você mais uma vez fazer a propaganda do seu canal, das suas obras. Você, como escritor, qual legado pretende deixar, né, de documentos concretos aí para essa juventude que está chegando, que precisa conhecer a nossa história, saber da nossa identidade? O que você tem trabalhado para deixar aí para essa turma que está com sede de conhecer a história de Itapetinga? Então, assim, eu tenho 11 livros publicados, né? As pessoas, os livros que contam a história da Itapetinga, eles são tão marcantes e presentes na história da nossa cidade que as pessoas pensam que eu só escrevi, e algumas pessoas só escrevi esses 3 livros, os 3 de Itapetinga que eu quero te conhecer. Eu disse, Pereira, mas eu tenho 11 livros, né, publicados, e inclusive alguns estão disponíveis pela Livraria Cultura, né, e Saraiva, pode procurar na internet, colocar Maurício Gomes lá, os livros que a gente tem publicados, Caderno de Jacinto, Geração Tine, Todos São Rebeldes, Airã e o Herdeiro de Lúcifer, O Dinheiro de um Mago, Paz Plástica e o Código da Manipulação, Espinheiro Mito e Tapetinga, Quero Te Conhecer, e todos os livros estão lá